que eles só faziam músicas satíricas, né? Chamava-se Alvarenga e Ranchinho, né? E tinha uma do Alvarenga e Ranchinho que um falava assim, ué, Alvarenga, o que é que rima com alegre? Aí ele fala assim, é funebre. Né? Porque eu lembrei disso porque eu queria fazer hoje uma palestra bem alegre. Porque hoje, tecnicamente, seria o nosso almoço. Né? Mas eu vou fazer algo bem alegre porque todos nós que estamos aqui hoje vencemos a maratona. Não porque nós corremos, né? Mas porque hoje a cidade tem a maratona e para chegarmos aqui foi difícil. Né? Todos nós somos vencedores, né? Porque a maioria das ruas de Long Branch estão fechadas ao trânsito. Então quem vem de fora é fácil. Mas quem vive em Long Branch, eu mesmo tive que vir a pé, porque não é possível sair de casa de carro, é impossível. Né? Olha, tá vendo? É a maratona. Então, nós vamos ter uma manhã bem alegre, eu espero. Preparei para isso. E nós vamos falar sobre tudo o que precisamos. E como é que é este processo? Então, primeiro, eu preciso fazer uma confissão para vocês, que muitos de vocês podem achar que eu sou meio doido. E talvez eu seja mesmo. Né? Mas eu procuro meditar sobre temas, sobre coisas que são importantes na nossa vida e tudo mais. Né? Então, quando eu vejo que o tema está assim, muito difícil para mim conseguir um raciocínio, eu uso uma técnica. Eu paro de pensar em português e começo a pensar em inglês. Por quê? Porque quando eu começo a pensar em inglês, eu vou começar a ativar áreas do meu cérebro, outras do que aquelas que eu ativo normalmente quando eu estou pensando em português. Então eu começo a pensar sobre aquele tema em português. E aí, quando eu fui fazer a palestra, eu queria pensar sobre evolution, sobre a evolução. Como é a evolução? O que a gente tem que fazer para evoluir? Qual é o caminho da evolução? Né? Como é? E eu começo a pensar, e, sabe, eu não consigo, neste trabalho de pensar sobre evolução, me esquecer de uma frase que Jesus disse. E Jesus falou para nós assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Então, apesar de eu ter quase 2 metros, né, mas eu sou muito pequenininho. Eu sou pequenininho em conhecimento das coisas de Deus. Eu sou muito pequenininho em relação à evolution. Então eu falei assim, então, se Deus revela as coisas para os pequenininhos, não é possível. Deus deve ter dado alguma pista para mim para que eu possa achar o caminho da evolução fácil. Não é possível. E aí você vai pensando, né? Poxa vida, evolução. Aonde é que está essa pista que Deus deu para nós acharmos o caminho fácil da evolução? E tem que estar muito evidente. Porque Deus revela para os pequenininhos. Não é assim? Deus procura facilitar. É lógico que Deus não vai também, né, escancarar, né? Mas Deus, ele vai dando pistas e a gente tem que ter olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, para poder achar essas pistas que Deus está nos dando o tempo todo. E, gente, acredita em mim. Deus, ele é muito sábio e ele nos ama tanto que ele procura facilitar ao máximo para a gente. Ele procura deixar as coisas muito evidentes para a gente poder achar a resposta. Ele deixa muito evidente para nós. Está na cara. Está ali, na nossa frente o tempo todo. E a gente não vê. Vocês se entendem do que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Estão acompanhando? Enxergar? Já viram? Demorou para me ver. Mas Deus dá a resposta na nossa cara. Tá fácil? Tá difícil? Alguém já achou?
Deixa eu ajudar vocês. Fica mais fácil? Ficou mais claro para ver? Ficou? Ficou? Olha só como ele é sábio. Olha só como a gente sofre tanto, não é? Mas está ali o tempo todo. O tempo todo está ali na nossa cara. E a gente não consegue ver. Bom, agora nós já descobrimos. Tranquilo? Acabou tudo? Então, como é que Deus faz este processo? Tá bom, alô, amor, é love, ok. E agora? E agora? Eu tenho que amar? O que é isso? O que é esse sentimento que é o responsável por facilitar o meu caminho na evolução? Vocês já fizeram essa pergunta? A resposta é muito fácil. Muito fácil e rápida. Vocês querem saber a resposta? Eu não sei. Haroldo que fala muito isso. Eu não sei. E sabe por que eu não sei? Porque até Jesus nos falou. Ele falou assim, ó, ele estava falando de outro assunto, mas ele disse assim, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então tem certas coisas que não adianta. A gente não sabe como é que Deus faz. A gente sabe que Ele faz. Mas a gente não sabe como. Tem uma parte no livro Evolução em Dois Mundos que é muito interessante, que Emmanuel, o André Luiz, ele está nos dizendo no livro o seguinte, olha, não vou dizer as letras que estão lá, que a minha memória não é tão boa, né? Mas como ele diz assim, olha, há rumores lá no plano espiritual que os espíritos altamente elevados acham que é mais ou menos assim que Deus faz essas coisas. Veja bem, lá nos mais altos, os espíritos mais elevados acham mais ou menos. Então, assim, eu vou achar mais ou menos, eu não. Mas eu vou trazer para vocês mais ou menos o que é que eles acham que é essa coisa de amor. Que é isso aí, que é o caminho, é aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, já que a gente vai falar de Deus, vai falar de amor, a gente começa pensando grande. Então, vamos pensar grande. Então, eu vou perguntar para vocês, o que é isso aqui? Sistema solar. Como é que o sistema solar funciona? Um monte de planetinhas girando em torno do Sol. Que força a ciência diz que é a que faz com que esses planetinhas girem em torno do Sol? Gravidade. Que muitos chamam de atração. Não é isso? Então, o Sol exerce uma atração para todos estes planetas, e essa atração ela é perfeita. Mas assim, tem algum planeta que fala, hoje eu estou com preguiça, hoje eu não vou seguir só coisa nenhuma, eu vou ficar deitado na... Tem algum planeta que faz isso? Não. Não dá. Tem algum planeta que fala assim, eu estou cansado de ser o sétimo aqui, eu vou pular, eu quero ser o primeiro. E aí ele vem... Pode? Não. Não. A força de atração é uma força irresistível. Não há como o planeta deixar de obedecer essa força. E hoje a ciência já foi mais além, né? Porque eles nos dizem o seguinte, olha, os planetas giram em torno do Sol, o Sol gira em torno do centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia gira em torno de um conjunto de no centro de um conjunto de galáxias, e que já se sabe que este conjunto de galáxias gira em torno de alguma coisa que aí é só Deus que sabe. Do dia e da hora só Ele sabe. Mas
este fenômeno, este processo de atração, ele é infinito. Então nós vamos ao infinito com essa lei de atração. Mas como ela é uma lei de Deus, ela além de ir para o infinito, ela vai para o mais pequeno possível. Então aí nós temos um átomo. Nós temos um núcleo onde giram elétrons. Qual é a força que faz com que estes elétrons também não acordem com preguiça e hoje eu não vou girar? Qual é a força? Atração. É a mesma força que rege o macro, rege o micro. Então é uma atração, é uma força irresistível. Não há como violarmos essa força. Tá tranquilo? Tá indo bem? Então vamos mudar. Qual é a força que existe que faz com que a abelhinha, quando ela vê, ela está voando, né? Bonitinha num dia maravilhoso, como de ontem estava lindo, né? Num dia maravilhoso, aquele sol, beleza, e a abelhinha sai da colmeia e aí ela está batendo as asinhas dela, de repente ela passa e vê a flor. Não é? Aí ela dá uma voltinha, mas a flor não sai da cabeça dela. E ela vê, e ela volta. E aí tem uma força irresistível que atrai essa abelha até o interior desta flor. E como é que chama essa força? É uma atração. É uma atração irresistível que a abelha tem, que está na natureza dela. Acredite em mim, toda abelha que vê uma flor, não tem jeito. Ela vai para lá. Ela vai ser atraída. Não tem como. É a atração. Mas vamos mudar. Isso é Romeu e Julieta. Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta? Duas famílias opostas. E Romeu viu a Julieta. Foi uma atração irresistível. Lutou contra a família da Julieta, lutou contra a própria família, a Julieta lutou contra a família dela, lutou, Monstéquios e Capuletos, foi aquela coisa, mas havia uma força enorme entre esses dois seres e que essa era uma atração tão forte que acabou terminando na tragédia, não é isso? Era uma atração, é igual à atração da abelhinha? É a mesma coisa? É a mesma atração? É a mesma lei? É o mesmo Deus. Como é que a gente chama isso? Porque essa atração a gente dá outro nome. Amor. Então, espera um pouquinho. Se essa atração, que é amor, é atração, por que a gente não pode dizer que esta abelhinha sente um amor imenso por cada flor, que esta força, este amor, faz com que ela vá e perpetue o ciclo da polinização e tudo mais, e que a natureza agradece em cores, em flores, em cheiros maravilhosos. Então é amor? A abelhinha ama a cada flor? Ama. Porque a lei é a mesma. A gente é que fica dando nome diferente. Vocês entendem? Bom, então vocês podem perguntar, então se Romeu e Julieta, aquela atração era amor, a abelhinha, a atração é amor, então eu posso dizer para você que estes elétrons amam profundamente este núcleo e que esta força é um amor irresistível que existe dos elétrons pelos átomos, pelo núcleo, prótons e nêutrons. É isso? Então, seguindo o mesmo raciocínio, então quer dizer que a Terra ama profundamente o Sol e que é um amor tão grande que ela não consegue pensar em outra coisa. Que Saturno, Júpiter amam demais o Sol. E este amor é que mantém isso unido, é que mantém isso tudo em harmonia, é que mantém isso tudo de forma fantástica no universo.
Porque do mesmo jeito que eu falei para vocês aqui, porque não cabia eu trazer mais fotos, mas quer dizer também que o Sol ama profundamente a Via Láctea, a nossa galáxia ama. E a nossa galáxia ama profundamente a constelação em que é amor. Só que nós não conseguimos entender isto. E de novo aí vem a pista que a gente vai querer dar. De como é que isso tudo tem a ver conosco. Então vamos voltar para o átomo. Não é? Porque, na verdade, onde é que os átomos estão? Tudo. Tudo. Tem átomo aí? Vocês? Tem. Então nós somos átomos. Somos. E hoje a ciência, pouco tempo atrás, vocês devem ter ouvido, né? Eles buscam aí o bóson de Higgs. Né? O bóson de Higgs, eles chamam a partícula de Deus. Então eles dizem o seguinte, que olha, porque antigamente, quando lá em Demócrito, lá na Grécia Antiga, Demócrito foi o primeiro que achou que nós éramos feitos de átomos. Então ele falou assim, olha, todos nós somos constituídos de bolinhas que são indestrutíveis, que são únicas. Então, né, vocês mais jovens não, mas nós aqui, os mais antigos, né, nós aprendemos que o átomo era indivisível, porque ele era a menor partícula que havia no universo, indivisível. Aí a ciência veio e falou assim, olha, não é bem assim, porque o átomo ele é composto de próton, elétron e nêutrons e tal, então ele não é aquela coisa sólida que a gente achava, né? O átomo ele é composto de outras partículas menores. Aí estava fácil, aí eles resolveram, olha, nós descobrimos que no núcleo, além do nêutron, tem o neutrino, que é uma partícula menor ainda. Além do próton, tem não sei o quê. E aí já descobriram que... Então, aquilo que se achava, né, que era aquelas coisas, né, únicas, sólidas, elas foram se diminuindo. Então, olha aí, o nêutron, na verdade, tem aí o gluon, né, você tem os quarks, que são partículas menores ainda. E eles ainda acham que não chegaram no fim, que ainda há algo menor ainda de que ele se compõe. E isso é o bóson de Higgs. E aí eles dizem, essa partícula, ela é a partícula de Deus. Por quê? Porque ela é a primeira, ela é a primária. Dela, sim, derivou toda a matéria que existe na Terra, no universo, em todos os campos. É a partícula de Deus. E pouco tempo atrás, eles fizeram um experimento, né? Lá é um túnel enorme que existe ali, Luxemburgo, né? Ali na Europa, né? E que eles achavam que tinham encontrado finalmente essa partícula. Achavam, ainda não tem. Né? Mas sabe por que eles ainda não acharam? Porque eles não foram ler no lugar certo. Porque se você vai lá no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, há então dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? E os espíritos respondem, sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Obrigado, filho. A Trindade universal. Deus, espírito e matéria. Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, vocês querem achar a partícula de Deus? Ele chama-se fluido cósmico universal. Ele é o que está em tudo. Ele é a base que vai unir o espiritual com o material. Então, todas as vezes que nós estamos falando de matéria, de átomos, de prótons, nêutrons, neutrinos, quarks, seja lá o que se for, tem que ter o fluido cósmico universal. Ele está lá. E o que é o fluido cósmico universal?
é o pensamento de Deus. É Deus. Deus se reparte. Então, quando nós falamos que Deus está em tudo, é através do fluido cósmico universal. Quando a gente fala assim que Deus é onisciente, ele é onisciente porque o fluido cósmico universal é o pensamento de Deus. Tudo que existe no universo é envolvido por fluido cósmico universal. Essa é a partícula de Deus. Outro dia, assim, muitos de nós aqui estamos acompanhando um estudo que o Haroldo Dutra faz, né, de vários, né, da Gênesis, e aí ele brincando, ele falou assim, muitas pessoas querem procurar, né, achar onde está Deus, né, mas é muito fácil. Deus está onde termina o infinito. Porque ele está em tudo. Em tudo. Em tudo. Tanto é assim que tem um salmo muito bonito. Olha, gente, nós estamos falando de salmo. Salmo é lá do tempo de Davi. Olha que poético, que coisa linda que já era cantado no salmo, né? Ele dizia, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por frente, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entertecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse é Deus. Essas são as maneiras com que Ele está presente na nossa vida. Esta é a forma como carinhosamente. Essa figura tem uma história muito interessante, porque eu escolhi ela pela beleza dela, mas eu não havia percebido um detalhe. E aí, um grande amigo, Sidney, que eu olhando, ele falou para mim, mas você percebeu que tem um rosto aí? Eu não tinha visto. Né? Olha que coisa linda, né? Vamos simbolizar que é o rosto de Deus. Né? Lá do alto, lá do além do infinito, não é? Sondando a todos nós. Ele precisa estar lá de longe, porque se Deus está além do infinito, Ele está muito longe da gente. Não é isso? É assim que Ele trabalha? Não. Porque Deus nos envolve. Deus está em cada um de nós através da nossa composição divina. Porque se nós formos seguir o raciocínio que os espíritos
trouxeram a Kardec, de que o nosso corpo físico, ele é formado a partir do espírito, e para ele chegar à matéria, ele tem que estar envolvido pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o pensamento de Deus. E eu diria mais, o fluido cósmico universal é o amor de Deus. É o amor infinito de Deus que está espalhado em todo o universo. Todo o universo, a força que existe em todo o universo é a força do amor. É o amor que liga, que une, que faz com que célula após célula minha se junta nesta força que é a força de atração. Força de atração é a força do amor, o amor de Deus. Então, no fundo, o nosso corpo físico é resultado do amor de Deus. Porque a energia que está por trás da matéria que se junta, das células que formam os meus órgãos, que formam tudo o que eu sou, a força que está por trás é o amor. Vocês compreendem? Então, todas as vezes em que eu encarno, obrigatoriamente eu estou encarnando sujeito a uma fórmula, a uma força, o amor de Deus. Vocês compreendem? Então é isso que nos liga ao Pai. Foi talvez por isso que Jesus disse, os meus discípulos serão conhecidos porque muitos se amam. Porque quando a gente ama, nada mais, nada menos, nós estamos seguindo uma lei natural de Deus, que é a lei que está em todo o universo. É algo muito mais transcendente, é algo muito mais profundo do que a gente consegue enxergar. Porque muitas vezes a gente acha assim, não, os nossos filhos é fruto do nosso amor físico, não é? É muito mais do que isso. Os nossos filhos é fruto do nosso amor físico, mas de uma força maior que é o amor que compõe o meu corpo físico, que compõe o corpo físico daquele que está vindo, que compõe tudo o que há no universo. Então, quando os físicos procuram a partícula de Deus, eles não vão conseguir encontrar. Porque a partícula de Deus, ela não é física, não é material. Não adianta explodir para ver se acha pedacinhos menores. Porque o princípio é o que forma a matéria. E o que forma a matéria não é a matéria, é o amor. É essa energia, essa atração que está em todo o universo e que a gente não consegue ver que isso é amor. Vocês compreendem? Então, o que acontece? Quer se ligar a Deus? Quer fazer a conexão? É fácil. Ame ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque amar é bonitinho, porque Jesus falou, não é? Porque é o amor, né? Não. É porque simplesmente o amor está por trás de tudo. Você entende? Porque quando eu amo a Deus, na verdade, eu estou me igualando a Ele em amor. Por quê? Porque Ele é amor puro. O pensamento de Deus é amor. A energia de Deus é amor. A força que rege o universo é amor. Mas a gente acha que amor é só sentimento, não é força. Mas é força. É uma força que atrai como não há uma outra no universo. Ela consegue atrair. Olha para o céu, pega um telescópio, hoje em dia, né, tem tanta imagem do Hubble, né, telescópio maravilhoso, imagens, né, então vai lá e começa a olhar aquelas, é lindo, né, vocês já olharam, eu sou apaixonado por aquilo, né, você começa a ver aquelas imagens do Hubble, tanto colorido, tanta harmonia, tanta coisa, né, tanto amor, porque aquilo tudo lá é amor, tudo que mantém aquilo do jeito que é, funcionando perfeito, cada um girando na sua órbita maravilhosa, cada um seguindo o seu caminho, tudo isso aí, gente, é amor.
É amor. Que mexe com tudo isso, que faz tudo isso funcionar. Então a gente tem que entender que acima de ser um sentimento, o amor é uma energia. Amor é algo que, dentro da nossa fala, é algo que a gente não consegue ainda entender. Nós vamos conseguir. Jesus conseguiu, não é? Por isso que Jesus veio simplesmente mostrar que é possível ter uma forma de amor numa grandeza que a gente ainda, mesquinhos, egoístas que somos, achamos que é impossível. E ele veio mostrar, falou, não, ó, tá vendo? Isso aqui é a mesma energia do Pai. Eu e o Pai somos um. Então você imagina, se eu sou capaz disso, imagine ele, o quanto que ele é capaz de amar, o quanto que ele é capaz de se dar pelo próximo. Vocês entendem? Então, todas as vezes em que a gente quer essa conexão, qual é a força mágica que nós temos que desenvolver? Qual é? Amor. Vocês entendem? E aí, como é que a gente... mas tá bom, Marcos, é amor, e aí? Como é que a gente ama, então? Cada um de nós vai ter que achar o seu caminho. Porque Deus, na sua inteligência e no seu profundo amor por cada um de nós, Ele quer que cada um ache o seu caminho. Porque todos os caminhos, inevitavelmente, vão chegar lá. Por mais violento que seja a pessoa, por mais desprezível que essa pessoa possa ser, um dia ele vai amar tanto quanto Jesus. Porque o amor é a força da evolução. A evolução só caminha através do caminho do amor. Não há atalho, não tem jeito. Nós vamos ter que amar. Por isso que Jesus falou, vocês vão ter que amar o inimigo. Não é na marra, você ama, não. É natural. É um processo que todos nós vamos desenvolver. Todos nós vamos desenvolver. É o caminho natural que nos conecta com Deus. Só que isso é muito grande. Então nós temos que começar a amar quem é fácil de amar. Né? E vamos ali. Mesmo quem é fácil de amar, não é fácil, né? Não é? Quem teoricamente seria fácil, nossos filhinhos tão bonitinhos, né? Crescem. Quando é pequenininho é tão fácil de amar, né? Cresce, você vai ver. Vai ver. Aí já começa a ficar difícil de amar. Aí a energia que nós temos que pôr, a carga de amor que nós temos que pôr é cada vez maior. Por quê? Porque nós temos a capacidade de ampliar essa carga de energia, de amor dentro de cada um de nós. Vocês entendem? E nós vamos ampliando isso. Né? Depois nós vamos ter que amar em escala um pouco mais ampla. Né? Amar a sogra. Né? Amar o genro. Né? E nós vamos ter que começar a sair fora desse ciclo. E vai... Vocês entendem? E a gente vai ter. Não tem jeito. Né? Isso é tudo que nós precisamos para estar evoluindo. A evolução está estritamente ligada, não é em termos de teóricos, em termos filosóficos, né? Não, o amor, a gente tem que amar. Não é. É na prática. É na prática. A gente vai ter que amar, sei lá, ontem à noite estava calor, algum de nós talvez deixou a janela aberta. Você vai ter que amar o pernilongo que vem lá e fica lá na tua orelha. Tem que amar. Não tem jeito, tem que amar. Ele está fazendo o papel dele. A gente tem que compreender isso e vai ter que amar isso tudo. Vai ter que amar o vizinho que você chegou cansado do trabalho, né? Trabalhou aquele dia duro, enfrentou, né? Cada pedreira danada. Chega em casa, o vizinho está dando a festa. Você está doido para dormir e está lá. Bum, 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 né? Vai ter que amar o vizinho. Vai ter que amar o político corrupto que você vê que está... Vai ter que amar. Vai ter que amar o bandido que você vê a notícia dizendo que ele foi covarde, matou de forma estúpida pessoas inocentes. Você vai ter que amar.
Porque Jesus ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa. E nós vamos ter que entender os mecanismos e compreender que essa energia que você tem, que é o amor, ele não tem nenhuma. Então, a única forma dele adquirir isso é você que já tem dando para ele. Vocês entendem? Então é preciso dar, porque ele vai começar a perceber o quanto é bom ser amado. Porque muitas vezes, um coitado deste nunca foi amado. Ele não sabe. E aí ele só sabe reagir daquilo que ele aprendeu, que é ódio, que é violência. Então, às vezes, quando ele recebe o amor, ele fala, o que é isso? Isso é amor? Nossa, é bom, gostei. E como é que a gente faz para ter mais? E aí ele vai começar a trilhar o caminho dele de despertar. Vocês entendem? Porque para mudar alguém, tem que ser doando amor. Não tem outro caminho. Porque aí você se conecta com Deus. E na medida em que você se conecta com Deus através do amor, você começa a exteriorizar essa energia que é a energia própria de Deus. E essa energia, ela vai contagiando. E quando a pessoa experimenta um pouquinho dela, bum, e começa a produzir outros caminhos. E aquela pessoa, ela já começa a ter aquilo dentro dela. E quando ela começa a ter aquilo dentro dela, ela começa a se tornar capaz de dar aquilo. Vocês entendem? E aí ele muda. E aí ele se regenera. E aí ele começa o processo dele evolutivo. Vocês viram olha como é gratificante? Vocês já viram como é bom você chegar lá no plano espiritual e você pensar assim, puxa vida, eu ajudei alguém a dar o primeiro passo na transformação evolutiva dele. Puxa, não é bom? Não dá uma sensação, é amor. Porque quando a gente ama, a gente fica alegre com a alegria do outro. A gente fica alegre com a transformação do outro. É Deus. É a conexão, é a força que existe por trás de tudo isso e que a gente, sabe, a gente não faz dimensão disso tudo. E aí, depois que eu estava ali meditando tudo sobre isso, né, tudo em inglês, né, como eu falei para vocês, o meu inglês é fabuloso, então vai fácil, vai fluindo, uma maravilha, né? Aí eu pensei assim, poxa vida, eu preciso fazer um resumo disso tudo, porque é muita coisa, né? Então, eu preciso pôr isso em poucas palavras, de alguma forma fácil para que as pessoas entendam, né? Não precisa. Já tem. Um grande filósofo revolucionário dos anos 60, né, britânico, os rapazes de Liverpool, ele já tinha feito esse trabalho para mim. E ele fez de uma maneira muito fácil da gente interagir, da gente aprender, que é... Não, música. Música. Aí ele fez a música, resumindo tudo isso que eu estou tentando transmitir para vocês. Tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é o quê? Então, tudo que nós precisamos para evoluir é cantar. Agora, quem não cantar junto comigo vai retardar a evolução, vai ficar mais tempo no umbral, então eu vou ficar olhando quem está cantando e quem não está cantando. Porque nós temos que gerar essa energia. E quando a gente canta com vontade, nós estamos produzindo essa energia maravilhosa que é amor. Então vocês vão comigo nessa? Vamos nessa? Então vamos lá, hein? Vou contar com vocês. Love, love. Vai mais alto aí. Not you. Not you can sing that can be sung. Vamos lá, vamos ver. Not you can sing that easy. Not you can make can be made. No one can say that can be saved.
Not you can do, but you can do. Easy. Vamos lá, agora eu quero ver. All we need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all All you you need. need. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. All you Need is love. All we need is love. Vamos com força. Vocês estão muito por aqui. Love. Love is all we need. nothing you can see that you show. There's no way you can be, there's a way you're meant to be. It's easy. All we need is love. All we need is love. All we need is love. Love. Love is all we need. All you Need is love. Vamos lá, gente. Vamos por. all you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Quer evoluir? Ame! Tudo que a gente precisa é amor. Está dentro das leis divinas. Tudo que precisamos. Love is all we need. Tá certo? Muito obrigado a todos e amem. Amem demais.